Olá, bichinhos dos livros. Eu já não faço um vídeo há algum tempo, mas hoje é um dia muito especial. É o Dia Mundial do Livro, portanto venham comigo e venham ver as sugestões que eu tenho para os mais pequeninos. Como sabem, hoje é um dia muito especial, é o Dia Mundial do Livro e como não podia deixar de ser, tinha que vir cá dar uma palavrinha porque os livros e a leitura têm aqui um cantinho muito especial no meu coração, porque eu também sou escritora e sou coautora dos livros de aventuras Os Candengues, não sei se vocês conhecem, mas os miúdos adoram e eu também adoro escrevê-los. E hoje tenho aqui 3 sugestões fantásticas para os mais pequenitos, mais ou menos da idade dos meus filhos, entre os 3 e os 5 anos, que são histórias fantásticas para eles adormecerem, para lhes contarmos antes de eles dormirem. Eles adoram e eu também adoro. Para mim, tudo que seja livros com rimas nestas idades é fantástico. Adoro ler e eles também adoram ouvir. Portanto, a minha primeira sugestão é O Leão que Temos Cá Dentro. É a história do ratinho que queria rugir, porque o ratinho é muito pequenino e o leão é tão grande. E como é que é possível ele ter tantos amigos? Porque ninguém conhece o ratinho. E então ele assume que tem que ir visitar o leão lá em cima e aprender a rugir. E toda a história se passa com um pequeno ratinho a ter várias aventuras ao longo do caminho. O ratinho tão pequenininho. Até que encontra o leão. E será que ele vai aprender a rugir? Não sei. Tem que ler e descobrir a história. É uma história muito gira, com ilustrações muito engraçadas. É um dos meus livros favoritos para contar aos miúdos antes deles adormecerem. E como é que com rimas todo o texto fica sempre no ouvido e é muito, muito giro. Adoro este livro. Não são fantásticas as ilustrações? São muito boas. Dos mesmos autores, quer escritor e ilustrador, temos O Koala que Foi Capaz, que é a história do Kevin, o koala, que estava sempre na árvore e não conseguia descer. E o pobre coitadinho ficava sempre lá pendurado. E os amigos cá embaixo estavam sempre a dizer ao Kevin que era divertido ele arriscar coisas novas e fazer e ter aventuras e fazer coisas novas. E então os amigos estavam sempre a incentivar o Kevin a vir cá para baixo e para brincar. Mas o Kevin não era capaz. E então, ao longo da história, os amigos vão conseguindo, talvez, que o Kevin arrisque. Ou então, será que foi um acidente que obrigou o Kevin a arriscar? Temos que descobrir, não temos? Também há outra história em rima, que é muito gira, e as ilustrações também são fantásticas. Adoro, adoro. E depois, como tem estas letras em grande e parece ter movimento, as ilustrações também são muito chamativas para os miúdos estarem a ver connosco e a participarem na história. E eles sabem tudo de cor, os passos em que o Kevin vai sendo capaz ao longo da história. Portanto, aqui fica mais esta segunda sugestão do Koala que Foi Capaz. E talvez um dos meus livros favoritos para contar aos miúdos e acho que já é conhecido de muita gente, O Coquedo. É de uma escritora portuguesa e também de um ilustrador português, penso eu. E adoro a imaginação da escritora, adoro as ilustrações. E esta é a história do Coquedo. Mas quem é o Coquedo? O Coquedo é muito assustador. Assusta quem estiver parado no mesmo lugar. Os miúdos decoram logo a história. Acham muito engraçado as repetições as manadas andam lá para cá, de cá para lá e que não podem estar paradas. Mas quem é o Coquedo? Que deixa toda a gente preocupada.
Oh, será? Que é assim um bicho muito mau. E andavam assim, as manadas, os elefantes, de lá para cá, de cá para lá. Depois é esta escrita repetitiva que permite que os miúdos vão decorando as falas e já sabem um livro de cor, e então é uma maravilha que eles praticamente leem sozinhos e são eles a contar-nos a história. É muito, muito engraçado, muito giro. Aconselho vivamente para quem não tem e para quem já tem, para voltar a reler aos miúdos, porque é uma história muito, 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 muito engraçada. E pronto, estas são 3 das minhas sugestões. E eu tenho aqui uma pequena surpresa, vamos lá lhe chamar, que é um inédito que eu escrevi para os meus filhos, que é o Lobo Mau, que afinal não era assim tão mau, porque, coitadinho, só sofria do seu sensível focinho. Isto foi uma vez que eu estava a ler a história dos 3 porquinhos à minha filha, e ela ficou muito triste porque é que os porquinhos não gostavam do lobo mau, porque ele não era assim tão mau, porque ele só espirrava para as casas e as casas voavam. E então foi ela que me deu a inspiração para escrever este livro, que ainda não foi editado, mas que eu vou ler para vocês neste dia tão especial que é o Dia Mundial do Livro. Então, venham comigo. O lobo mau, que afinal não era assim tão mau. Atchim! Era uma vez o lobo mau, que afinal não era assim tão mau. O pobre lobinho tinha problemas no seu sensível focinho. Volta e meia volta, o lobo mau, que afinal não era assim tão mau, espirrava sem parar, por causa de umas alergias que o não deixavam respirar, sem que viesse a soltar um valente atchim! Certo dia, o lobo mau, que afinal não era assim tão mau, em vez de dormir a sesta, decidiu passear pela floresta para conhecer os seus vizinhos porquinhos. Ao longe, viu a casa de palha do primeiro porquinho e pensou: é mesmo ali que eu vou bater à porta. Pode ser que tenha um chá e uma bela torta. Trus, 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 sou o lobo mau. Atchim! O lobinho não conseguia parar de espirrar e a casa de palha foi toda pelo ar. O porquinho, assustado, com tamanho turbilhão, vendo o lobo mau de lenço na mão, desatou a correr para a casa do irmão. O lobo mau, que afinal não era assim tão mau, correu atrás do porquinho. Ele queria explicar porque não conseguia parar de espirrar e foi bater à porta da casa de madeira do segundo porquinho. Trus, 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 sou o lobo mau. Atchim! O lobinho não conseguia parar de espirrar e a casa de madeira foi toda pelo ar. Os porquinhos, assustados com tamanho turbilhão, vendo o lobo mau de lenço na mão, desataram a correr para a casa do irmão. O lobo mau, que afinal não era assim tão mau, correu atrás dos porquinhos. Ele queria explicar porque não conseguia parar de espirrar. Foi então bater à porta de tijolos do terceiro porquinho. Trus, 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 sou o lobo mau. Atchim! O lobinho não conseguia parar de espirrar, mas a casa de tijolo não foi pelo ar. Corajoso, o terceiro porquinho decidiu abrir a porta, porque ouviu o lobinho espirrar sem parar. Mas o que se passa aqui? Perguntou. E logo respondeu o lobinho: estou aqui porque queria conhecer os meus vizinhos e já agora beber um chazinho para me fazer parar os espirros do meu focinho. Por fim, os porquinhos convidaram o lobo mau, que afinal não era assim tão mau, para tomar um chá de limão e comer um bocadinho de pão. E assim, sem querer, por causa de 1, 2, 3 espirros a valer, o lobo mau, que afinal não era assim tão mau, ficou com má fama. Afinal de contas, o pobre lobinho só tinha problemas no seu sensível focinho. Atchim! Vitória, vitória, acabou-se a nossa história. Pronto, espero que tenham gostado. Foi este o vídeo de hoje. Feliz dia do livro e boas leituras. Até à próxima!